Olá, telepatas, bom dia. Aqui é o Dom Luiz de Curitiba. Bom, gente, vamos lá para a nossa aula de telepatia. Bom, já sabe, né, quem está praticando, que a telepatia é uma das habilidades físicas mais poderosas, tá? É conhecida pela comunicação mental. É representada pelos sentimentos trocados entre o remetente e o receptor. Para transmitir, né, gente, uma mensagem corretamente, você deve, antes de mais nada, ter fé de que isso vai dar certo. Depois medite por alguns minutos para facilitar a transmissão. Embora algumas pessoas pensem que a telepatia é para profissionais, iniciantes também podem tentar. No entanto, nem todo mundo consegue usufruir da telepatia por completo sem se dedicar, sem exercitar-se, né? Bom, você tem que acreditar na telepatia, né? É muito importante que tanto o remetente, a pessoa que envia a mensagem, quanto o receptor, quem recebe, acreditem que a telepatia é possível. Ambos devem ter mente aberta com um profundo desejo que a telepatia funcione. Quando as mentes estão fechadas, os resultados tendem a ser ruins. Isso é quando você vai praticar com alguma pessoa, né? Elimine suas percepções físicas. Uma das principais exigências da telepatia é separar-se do seu corpo físico. Isso permite que você se concentre em seus pensamentos e na mensagem que deseja enviar. Para fazer isso, né? Tem uma coisinha que funciona muito bem, né? Você pode usar fones de ouvidos para ouvir ruídos brancos, ou pode usar óculos pintados de branco, né? Existem uns óculos brancos, você pinta a lente dele aí, você pode, isso ajuda bastante. Não sei porquê, mas ajuda, né? Você coloca o fone, lógico que você continua ouvindo o ruído, mas eu chamo de o ruído branco, né? Isso, gente, é especialmente importante para o receptor, se você estiver treinando com alguém. Se houver qualquer coisa atrapalhando, ele não será capaz de receber a mensagem com precisão, né? Por isso que suas mensagens, quando você está enviando para pessoas que não sabem, né? Uma pessoa estranha que não faz parte da sua rede telepática, ela demora a fazer efeito, né? Eu mesmo, quando estou enviando telepatia, para as pessoas já estão acostumadas, as pessoas que estão na minha rede telepática, que são cônjuges, ex-namoradas, amigos, filhos, grau parentesco, né? Então eles já fazem parte natural. Então a resposta é quase que imediata, né? Agora, quando você está enviando para alguém, então é necessária a continuidade, a intensidade, a disciplina, você mandar sempre, porque às vezes vai demorar 15 dias ou 3 semanas, ou então uma semana, ou no mínimo 3 dias, porque vai ficando confuso na cabeça da pessoa, mas aquilo vai criando ali dentro, né? Ela não decodifica o que é, ela só vai sentindo aquelas coisas, e acaba fazendo o que você quer, mas com o tempo, que aquilo tem que ir impregnando no seu hipocampo. E quando a pessoa ela está consciente que você está enviando telepatia, que você já combinou com ela, né? Ou então depois torna-se automática entre vocês, então ela já sabe decodificar bem, porque ela está com a mente aberta, já está aguardando, né? Então, tipo assim, marido, esposa, né? Mulher, traz tal coisa para mim. Ah, você não vai esquecer de levar a criança, tá? Então, esse tipo de comunicação, a pessoa já está ciente, então já decodifica, né? Agora, então, quando você precisa de uma mensagem telepática urgente para uma pessoa que não faz parte da sua rede telepática, então é melhor você usar o telefone, né? Agora, quando você
domina, né? De tanto você falar, vai entrando no subconsciente da pessoa. Fulano, entra em contato comigo. Fulano, entra em contato comigo. Fulano, digamos que você quer um empréstimo. Você não tem tanta intimidade com o seu gerente. Você quer um empréstimo lá que está fora de alçada, né? A sua renda não dá. Você quer lá 100 mil e o seu crédito lá é 2 mil, digamos, né? Aí você precisa de 100 mil. Aí você quer usar uma mensagem telepática, você tem que ter disciplina. Mandar aí pelo menos, ela dá resultado. Eu já fiz esse teste, entendeu? Você descobre o nome do gerente e imagina a imagem dele, né? Você tira uma foto dele melhor e vai enviando essa mensagem, né? Vai se imaginando na frente e ele assinando para você ou você sacando esses 100 mil de empréstimo com a ordem dele. E aquilo vai entrando, você prepara, aí depois você vai falar com ele, né? Você se surpreende como que é. Mas não adianta você fazer hoje e amanhã ir lá falar com ele, entendeu? Porque ele não faz parte da sua rede telepática natural, né? Por isso que você consegue também enviar mensagens, telepatia para multidões, né? Mas demora um tempo você ter um determinado negócio e vai enviando telepatia, e isso vai entrando no hipocampo das pessoas. E elas acabam adquirindo o seu produto, né? Envolva-se, gente, na energia ao redor. Nesse ponto, remetente e receptor devem se envolver energeticamente. Se há afinidades, né? Ou se vocês compartilham interesse em comum, a energia pode atingir seu pico. Envolva-se com a outra pessoa. Faça perguntas, né? Como qual é a cor favorita dela, onde ela gostaria de ir, de onde ela é, né? Passado o momento de envolvimento, é hora de tentar ler os pensamentos da pessoa, antes que ela se pronuncie a respeito, né? Busque pistas visuais e contextuais para ver a direção da conversa. O envolvimento também pode acontecer se você sentir a pessoa enquanto ela fala. Pode ser pelo entusiasmo ao falar do seu passado ou pela frieza ao dizer que sua cor favorita é azul. Depois desse momento, a energia poderá durar dias, semanas ou até meses. Mesmo que estejam distantes um do outro, ainda haverá envolvimento. Isso ajuda na telepatia, né? Um exercício também que é bom se fazer, alongue seus músculos, exercite-se. Esse passo foca no relaxamento da mente para melhorar seu foco. A yoga, gente, é o melhor exercício, já que tem um lado espiritual e não é muito intensa. Estenda seu colchonete ou deite-se no chão. Um dos movimentos mais comuns é aquele onde a pessoa se senta e ergue as mãos devagar para saber, né? Para saber se está alongado, ele estica as mãos, né? Lembre-se, o objetivo é relaxar, não se cobre mais, né? Não é aquele exercício intenso. Sempre que você vai exercício de telepatia, você procura um tipo de relaxamento, né? Eu, por exemplo, eu acalmo a mente, né? Eu relaxo, paro tudo, né? Medito, né? Então medite e acalme sua mente. O relaxamento é muito importante para canalizar energias. Sente-se com a coluna reta em uma cadeira e feche os olhos. Concentre-se nos pensamentos que estão claros. Separe-os dos barulhos estatísticos, né? Os barulhos estáticos, barulho, né? Ao fazer isso, você será capaz de discernir entre seus pensamentos e as interferências externas, né? Se você estiver em silêncio, você é capaz de detectar. Decida quem será o remetente e quem será o receptor quando você está treinando com uma outra pessoa. Cada posição tem suas próprias responsabilidades no processo telepático. Se você não se decidir antes de começar, as mensagens podem acabar se misturando. Os limites devem ser estabelecidos logo no começo. Escolha uma pessoa conhecida, de sua confiança, né? De preferência um laço consanguíneo, né? Para transmitir uma mensagem telepática, sente-se de frente para outra pessoa, se você estiver treinando com ela. Depois de decidir qual dos dois vai receber a mensagem, você e a outra pessoa devem sentar-se de frente uma para a outra, com as costas retas,
Ambos devem estar de olhos fechados. Concentre-se em limpar sua mente durante alguns minutos. Embora a telepatia possa, tecnicamente, ocorrer em grandes distâncias, é melhor começar com mais proximidade, né? E de forma mais pessoal. Também é melhor limitar a quantidade de tempo dedicada a uma sessão para não se cansar mentalmente, porque desprende muita energia, gente, para transmitir uma mensagem telepática. Visualize, né, uma imagem do receptor. O remetente deve imaginar o receptor da forma mais clara possível, de olhos fechados, hein? Detalhes devem ser preservados da melhor forma possível. Lembre-se da cor dos olhos, do peso, da altura, comprimento do cabelo e outras características pessoais. Se a transmissão é de longa distância, imagine que a pessoa está à sua frente. Se estiver longe do receptor, deixe uma foto por perto para que você se lembre da aparência da pessoa antes de iniciar a sessão de telepatia. Conecte sua mente com a da outra pessoa. O remetente deve imaginar sua mente em um tubo prateado. Esse tubo conecta as duas mentes e está cheio de energia, pronto para transmitir a mensagem, né? É importante manter o foco no tubo e somente nele. Você tem que acreditar que a mensagem passará por ele e isso é real de alguma forma, tá? Visualize a mensagem que deseja enviar. Pode ser uma fruta, uma bolsa, um lápis, qualquer coisa vale. Imagine o objeto em todos os seus detalhes. Qual sua cor, para que serve, onde está. Outro aspecto importante é o sentimento envolvido. Como você se sente ao saborear a maçã. Quando desenha com o lápis, né? Sentimentos e emoções ajudarão você a transmitir a mensagem com maior clareza, com mais clareza e eficiência. Ok? Transmita a mensagem. Depois de carregar a imagem na mente, direcione-o ao tubo prateado. Você tem que acreditar que a mensagem passará por ele e chegará ao receptor. Empurre-a com todo o seu potencial cerebral. Pode levar até 15 minutos para a mensagem chegar ao receptor. Se demorar demais, o experimento pode ter falhado. Se for o caso, pare e medite. Finalmente, retorne a transmissão usando uma imagem, gente, né? Uma imagem diferente. Você pode escolher, né? Tudo que vier à mente do receptor deve ser escrito. Durante o processo de telepatia, o receptor deve se concentrar em receber os sinais. Ele também deve imaginar o tubo prateado e a energia que flui nele. Depois é preciso escrever tudo que vier à mente, seja um sentimento, uma imagem ou ambos. Cada detalhe deve ser escrito ou descrito, sabe? É muito importante isso aí, né? Escrever as imagens, né? Num treinamento, viu, gente? Comparem os resultados entre si. Olhe para o papel da outra pessoa e veja se a mensagem foi devidamente transmitida. Caso contrário, tente novamente. Sua mente precisa estar descansada e relaxada. Medite com calma e tente outras imagens, né? Envie um pulso. Coloque uma vasilha com água na sua frente, né? Isso aqui é para você experimentar, gente, níveis mais complexos de telepatia, né? Coloque uma vasilha com água na sua frente. Sente-se com a coluna reta e os olhos fechados. Imagine a vasilha com todos os detalhes. Depois imagine que sua mente está se conectando com a água. Você tem que acreditar que vai funcionar. Agora sinta o pulso de energia no topo da sua cabeça e a energia que lhe conduz. Finalmente envie esse pulso para a água. Se o método der certo, então a superfície da água deve se mover. Pode levar até 10 minutos até funcionar. Concentre em construir o pulso de energia.
você precisa estar com total controle. Mantenha por um longo período o tempo antes de lançá-lo na água. Tá? Atrai atenção usando a mente. Tá? Quando estiver em um restaurante, feche os olhos, visualize o garçom, imagine seu sorriso, seu uniforme e a comida que ele está servindo. Imagine. Agora que está dando meia volta e que você está aguardando o atendimento dele. Aguarde até que ele venha até você. Esse exercício deve aumentar sua habilidade mental de atrair atenção, aproximando o receptor da imagem. Entenderam? Procure símbolos, gente. Procure símbolos. Chama uma pessoa para ser o remetente. Essa pessoa analisará um grupo de indivíduos. Enquanto isso, ele deve posicionar símbolos, blocos de energia, tá? Entre as pessoas selecionadas. Depois de enviar os símbolos, outra pessoa deve tentar recebê-los. Essa pessoa também deve analisar o ambiente, procurando onde os símbolos foram deixados. Para deixar a mensagem, é melhor estar de olhos fechados. Determine as cores específicas em uma tabela. Faça uma tabela em um pedaço grande de papel ou cartolina. Coloque, no mínimo, 5 cores. Não escreva-as, mas pinte-as. Use um marcador para desenhar o círculo colorido em cada uma. O remetente deve posicionar símbolos, símbolos em uma ou mais cores, enquanto o receptor deve tentar identificar quais cores foram as escolhidas. Experimente um jogo de cartas. Escolha 5 cartas aleatórias. Olhe para elas sem mostrar para outra pessoa. Concentre-se em apenas uma delas. Coloque um símbolo nela. Vire-as e deixe-as separadas em uma superfície plana. Continue a se concentrar e visualize a carta. Peça ao receptor para indicar a carta escolhida. Inverta, uma dica, inverta as perspectivas com outra pessoa. Se você sempre é o remetente, tente ser o receptor. Mantenha um diário de telepatia, registre cada tentativa e seu grau de sucesso. Pratique com frequência, visando melhorar a cada tentativa. Raramente as primeiras tentativas serão bem-sucedidas. É preciso tempo para meditar corretamente. Concentre a energia e acredita no que você está fazendo. Esteja em um ambiente confortável, diminua as luzes, interrompa qualquer interferência sonora e posicione-se em assento confortável. Seu corpo não pode ter qualquer tipo de distração. Ok? Então, telepatas, eu vou falar um pouco sobre telecinese, que também é telepatia. São estudos fragmentados. Quando falo em clarividência, clareaudiência, telecinese, é tudo telepatia. É um estudo que foi fragmentado, porque tudo você envolve a sua energia do pensamento. A telecinese, gente, tem sido alvo de ceticismo e pouco caso por anos. As pessoas não costumam acreditar no que não conseguem ver ou no que não é comprovado cientificamente. Apesar disso, há muitos que acreditam que a telecinese é possível. Então, eu estou falando com vocês, é óbvio, que vocês têm a mente aberta, e se não se deixam restringir pelo ceticismo, senão não estariam fazendo esse curso, Bom, desenvolvendo, gente, o estado mental certo. Trabalhe seu poder de visualização. Um dos principais exercícios para desenvolver a telecinese é a visualização, seja de você mesmo ou dos objetos ao seu redor. Esses exercícios que eu vou passar para vocês não garantirão resultados, a menos que você tenha as habilidades necessárias. Então é hora de começar a visualizar. Assim como na meditação, você começará a ver os resultados na sua mente, a fim de que ele se materialize na vida real. Tem que imaginar que antes.
Comece a visualizar objetos pequenos. Trabalhe cada detalhe. A textura, o que você sente ao tocá-lo, o cheiro, é bom usar os sentidos, né? A cor em todas as suas nuances e, se possível, até o gosto. Trabalhe a visualização até que você possa ver imagens completas, né? Completas com você incluso nelas, né? Medite. Qualquer um que tenha um bom conhecimento sobre telecinese afirma que a meditação é a chave para desenvolver habilidades sobre-humanas, para canalizar a sua energia em direção aos objetos ao seu redor. Seu cérebro deve estar 100% limpo. Não pode haver distrações ou outros pensamentos que o distraem. A meditação é a forma mais rápida de desenvolver essa habilidade. Hoje em dia é motivo de orgulho você estar sempre fazendo 50 coisas ao mesmo tempo, né? Com a vida fervendo, com um monte de tarefa na lista de espera, não se quer abrir mão de nada. A meditação permite que você fuja desse ritmo de vida moderno e faz com que tudo vá embora, deixando você livre para desenvolver o seu poder mental. Abra sua mente. Assim como a hipnose, entrar no universo da telecinese com ceticismo não irá garantir resultados. Se você achar que não consegue, não irá conseguir, ponto final. É preciso ignorar aqueles que querem desacreditar essa prática. Ignorar o que a ciência diz a respeito de entrar literalmente de corpo e alma no processo. É claro que é possível que nada aconteça. Porém, as chances de obter resultados são maiores se você acreditar que vai conseguir. Não se pode dar ao luxo de sucumbir à vida aqui. Você não pode duvidar de si mesmo, ou de algo, né? Ou de que algo pode realmente acontecer. Pensamentos positivos geram mais pensamentos positivos. E os negativos, gente, funcionam da mesma forma. Um pensamento negativo que seja pode trazer 1000 outros, deixando você cético. Acredite que vai conseguir, né? Tem que acreditar em você. Só assim você realmente vai conseguir. Outra coisa é a paciência. Paciência é tudo. No mundo da telecinese, é consenso que são precisos anos de prática e não semanas ou meses, né? Talvez, se você praticar com qualidade, né, esses anos podem tornar-se semanas, né? Talvez seja preciso praticar centenas ou até milhares de vezes até conseguir chegar àquele momento mágico em que sente uma mistura efetiva da energia. Não há como saber quando ou onde isso irá acontecer, mas é essencial continuar praticando. Você tem tempo. Todos os dias uma pegadinha. Você está criando também uma nuvem de energia, né? Falando a grosso modo. Você está criando um redemoinho de energia sobre o objeto, né? Você está imantando com sua energia. Então, não custe fazer um pouquinho todo dia. A pegadinha é que a recompensa por tanta dedicação não é gradual. Ao contrário da perda de peso ou das lições de guitarra, não dá para ver um processo gradual. É preciso praticar com persistência e fé, até o dia em que finalmente algo especial acontece. É uma questão de dispor dos recursos necessários para chegar até esse ponto. Relaxe, gente. Procure imaginar a sua energia toda focada em todos os pensamentos necessários saindo da sua mente. Mesmo passando por uma fase difícil no trabalho, na sua relação ou na faculdade, isso é impossível sem relaxar. A fim de conseguir relaxar, você deve estar completamente entregue ao momento presente. Seu cérebro não pode estar distraído com mais nada. A yoga, gente, é outro meio para se livrar do estresse do dia a dia. Além da meditação e da yoga, reserve um tempo do dia para você. Só para você, nem que seja 10 ou 15 minutos, entrando no estado mental. O seu dia ficará muito fácil. Gente, eu faço
Você não precisa entender 100% de yoga, basta 1 ou 2 exercícios, né? Eu namorava uma garota do Nordeste que ela era professora de yoga, né? Ela me ensinou 2 ou 3 exercícios, vários, né? Mas o que eu uso para meditar são, muitas vezes, sobre yoga, tipo plantar uma bananeira, né? Você pode encostar seus pés na parede, e os cotovelos e a mão no chão, e colocar a cabeça, fazer tipo um travesseiro com as palmas da mão, e ficar com a cabeça para baixo. Quando você está com a cabeça para baixo, você não consegue pensar em nada, né? Pode observar. Se você estiver com a cabeça fluxo ali, não sei o que acontece com o oxigênio, né? Basta ele ficar uns 15, 20 minutos ali, né? Com a cabeça para baixo, tipo uma bananeira. É excelente. Isso é uma técnica de yoga, né? Esse é o que eu uso quando eu estou muito tenso, quando eu não consigo relaxar normalmente, né? Estou assim com a mente muito acelerada, aí eu faço exercício por 10 ou 15 minutos e já fico novo em folha, né? Isso é muito bom. Quando você está com a cabeça para baixo, você não consegue pensar em nada, né? Abandona a ideia de que o sistema, o objeto, né, e o manipulador, que é você, são diferentes, pois ambos contêm a mesma energia. Essa é a ideia que forma a base da telecinese. Você e o objeto são um só. Pense que toda a matéria do universo começou com as estrelas. Logo somos todos poeira cósmica. É exatamente essa a ideia. Você pode fazer aquela colher se mexer, porque ela é uma extensão natural de você, né? Você tem que se unir, né? Você tem que fazer parte ali, digamos, da colher que seja, que você queira movimentar, né? Você tem que se integrar a ela, né? Então comece girando uma roda psíquica, né? O desafio é tentar girar a roda através de puro poder psíquico. Coloque um pote ou recipiente sobre a roda para impedir que o vento agire, né? Concentre-se, né, gente, em um pequeno objeto e nada mais. A telecinese consiste em mover os objetos ao redor. E para canalizar a sua energia natural na direção de um objeto próximo, você precisará concentrar-se como nunca na sua vida. É mais fácil começar com objetos mais leves, tipo um lápis, né? Eu consigo fazer um lápis, um palito de fósforo, né? Desde para trabalhar objetos maiores, como cadeiras, mais tarde, quando você já estiver dominando. Tenha como objetivo praticar 2 vezes por dia, totalizando 1 hora. Visualize o objeto se movendo para a esquerda, direita, rolando, movendo-se rapidamente, sendo puxado e empurrado. O objeto todo está se movendo, ou só um lado dele. Seja o mais específico possível, né? Primeiro você traça tudo isso na mente, né? Você imagina tudo isso, se concentra, fecha os olhos, para depois você partir. Faça acontecer tudo na mente antes, né? Para depois você partir e conversar com o objeto. Assim como você consegue, eu já deixei o exercício bem no comecinho, né? Para você levitar a mão de alguém, você também consegue levitar um objeto, porque ele é energia. A mão da pessoa é energia, né? Você está mandando pensamento, o pensamento é energia para a pessoa. Então você manda seu pensamento, concentra sua energia, pensamento no objeto, e com certeza as energias se fundem, né? Faça uma bola, uma bola psíquica, né? Tipo assim, uma bola de energia que você pode sentir, manipular e com o tempo usar para realizar tarefas mais complicadas. Com suas mãos segurando o seu estômago, sinta a energia pelo centro do seu tronco, segure suas mãos como se estivesse abrigando uma bola, né? Qual o tamanho dessa bola? Ela brilha? Qual a sua cor? Uma vez que ela estiver bem concreta na sua mente, deixe que a mesma se mova e mude de forma.
Com o tempo, você poderá usar essa bola para transmitir energia para outros, né? Para transmitir para outras pessoas, né? Para transmitir para outros objetos também. Da mesma forma que uma bola de tênis poderia acertar um vaso, né? Sua bola psíquica poderá mover objetos na vida real também, né? Trabalho com o fogo, gente, a energia do fogo. Acenda uma vela e observe a chama. Limpe a sua mente e deixe que a chama preencha seus pensamentos, concentrando-se nela. Faça com que a mesma se mova. Leve-a para a direita, à esquerda, estique, abaixe, faça brilhar mais, faça brilhar menos, enfim. Seja o dono e senhor da chama. Ela dança do jeito que você deseja, né? Na verdade, uma chama pode ser mais fácil de ser manipulada. Ela já é uma bola de energia e não pesa quase nada. Use-a para praticar quando estiver cansado da rotina de esforço e dedicação exigida pela telecinese. Varie os exercícios, já que você está dedicando tanto tempo para a telecinese, 1 hora por dia, certo? Aposte na variedade. Nunca se sabe quais métodos serão eficazes, se você não tentar. Aqui vão algumas ideias. Experimente a técnica clássica de dobrar uma colher. Segure-a na vertical na sua frente com uma das mãos. A curva do cabo da colher deve estar para cima. Concentre-se em uma bola psíquica saindo do seu centro de energia e ficando cada vez mais quente e brilhante. Faça com que ela vá dos seus braços até a ponta dos seus dedos, os quais vão acabar dobrando a colher como se ela fosse feita de manteiga. Esse exercício é bom quando você sentir que a sua bola já está bem quente. Pratique com um objeto que possa rolar. Comece dando pequenas e leves cutucadas com o dedo mesmo, né? Com o dedo mesmo. Concentrando-se para que o objeto cruze a mesa. Dia após dia, toque cada vez menos no objeto, mas mantendo o mesmo efeito, né? Trabalhe com um compasso. Dizem que é uma opção fácil de ser trabalhado, já que ele fica praticamente flutuando. Pode se concentrar nela de olhos abertos ou fechados, passando a mão por cima, levando-a na direção que desejar. Dar ao objeto, né? Caso esteja de olho fechado, será preciso contar com a ajuda de alguém ou de uma câmera, né? Experimente a projeção astral também. Você já ouviu falar de experiências fora do corpo? Elas se chamam projeções astrais, nas quais sua alma deixa o seu corpo e se aventura pelo plano astral. Isso exige um profundo estado de hipnose, levando a uma vibração, a vitória da mente sobre a matéria, levando a sua alma a transitar pelo mundo ao seu redor, né? Isso é extremamente difícil ser feito. Para não se frustrar, comece devagar. Experimente mexer um braço ou perna para ter uma experiência parcial. A partir daí, pode-se começar a mexer o corpo todo, vagando pelos cômodos da casa e então se dissipando. É amedrontador, gente. Mas relaxe e volte para o seu corpo, né? Pare quando começar a sentir um cansaço físico e mental. Interrompa a prática até que tenha se recuperado do cansaço. Caso contrário, será como fazer um exame depois de ter dormido só 2 horas, bebido 15 bebidas energéticas e com uma pessoa sentada atrás de você, mascando chiclete, fazendo um barulho irritante. Ou seja, é melhor descansar primeiro para obter resultados melhores mais tarde. Preste atenção aos sinais do seu corpo e da sua mente, né? Então, é importante, gente, entender como a telecinese pode ajudar e como ela é possível. A energia pode ser definida como a capacidade para realizar um trabalho, a qual provoca uma mudança no estado e no movimento da matéria. A energia fluindo constantemente pelo seu corpo, a qual nos permite respirar, trabalhar e por aí vai. Nós obtemos energia através da comida, a qual é medida em calorias, conhecida como energia química. Nas células musculares, apenas 40% dessa energia é usada para o trabalho mecânico, ou seja, quando estamos mexendo o corpo.
A energia química potencial liberada pela respiração celular. Né? Ao invés de usar a energia física para mover objetos, é melhor usar a energia química que já está acumulada no corpo. Apesar dela ser invisível a olho nu, ela está presente. A primeira lei da termodinâmica afirma que essa energia não pode ser criada nem destruída, mas pode ser transferida ou mudar de um estado para o outro. A energia em qualquer sistema ao redor é constante. O sistema pode absorver energia de seus arredores ou irradiar energia para os arredores, mas a quantidade total de energia contida no sistema é sempre a mesma. A telecinese não é mágica, apesar de ter sido vista assim por milhares de anos. Na verdade, ela consiste na transferência de energia de um corpo, os arredores, né, para um objeto externo, o sistema, né? Saiba reconhecer e sentir a energia que flui pelo seu corpo. Já que o princípio dessa ideia que você e o objeto são um só, é importante que você sinta a energia conforme essa conexão flui pelo seu corpo. Vou deixar 2 exercícios para ajudar você a reconhecer essa ligação. Exercício 1. Flexione todos os músculos de um de seus braços por 10 segundos, incluindo seu punho. Passado esse tempo, relaxe completamente o braço e preste atenção na sensação de calor que vem como resultado. O calor pode chegar a pulsar ou dar a sensação de que há eletricidade presente. Essa sensação que vem depois de contrair os músculos é essa energia, né? O objetivo é conseguir controlá-la sem ter que contrair seus músculos. O próximo passo é manter a emissão de energia controlada. Exercício 2. Procure um local frio para praticar. Relaxe completamente o seu corpo. É preciso impedir que sua pele fique arrepiada com o frio. Quanto mais você praticar o controle de energia que tende a aquecê-lo, maior será o seu controle sobre a energia essa que acaba desperdiçada, né? Com o tempo, você será capaz de irradiar energia de qualquer parte do seu corpo. Um braço ou perna, mão, peito, etc. Né? Sempre que for necessário. Sempre que se fizer necessário. Deixe bem claro como você deseja manipular o sistema. Lembre-se, sistema aqui é o objeto. Decida se quer puxar, empurrar ou girar o sistema. Cada opção tem uma abordagem diferente. E o mesmo vale para quem quer mudar o estado do sistema ou fazê-lo levitar. Puxar o sistema é simples, pois você sabe em que direção a energia está fluindo. A levitação é extremamente difícil, pois deve-se diminuir a inércia do sistema para deixá-lo leve o suficiente para que o eletromagnetismo dele e dos arredores reaja de forma certa, né? Mudar o estado do sistema exige mudar a quantidade de energia cinética do mesmo, a qual é normalmente conhecida como calor. A quantidade de energia, caloria, equivale a 4.184 joules, o que equivale também à quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau. Outras substâncias, como metais ou vidros, têm valores muito mais baixos de calor específico, né? É por isso que é tão difícil para a mente mudar o estado dos objetos, né? Concentre essa energia e direciona para o sistema. Você é quem decide como fazê-lo. O melhor método depende de pessoa para pessoa, ela varia. Assim como a forma de pensar. Procure sentir o sistema primeiro, prestando atenção no seu peso. Quanta energia física é necessária para movê-lo? O próximo passo é tentar nivelar essa quantidade de energia física com a energia que você sente no seu corpo, né? Não vale tocar no objeto, certo? Vale lembrar que é preciso um fluxo constante de energia, uma vez que você começa a mudar o sistema. É preciso manter a energia concentrada nele, caso contrário, ele retornará para o estado inicial. É a lei de Newton. O que está parado fica parado, a menos que uma força exerça uma ação
sobre o objeto, no caso você, né? Aviso, gente. Concentrar-se muito tempo no sistema, objeto, pode exigir muito de você. O resultado pode ser dores de cabeça leves ou moderadas de vez em quando. Mesmo não sendo sérias, essas dores são sinais de que você precisa descansar. O talento, né, gente, telecinético mais forte registrado na história foi de uma dona de casa russa chamada, acho que Nina Kula, alguma coisa assim. Mesmo assim, ela só podia fazer objetos deslocarem-se e rolarem ao invés de levitarem completamente. Ela deslocava os objetos. Hoje, muitos ilusionistas conseguem replicar as realidades dela, né? Só pesquisas futuras, né, gente, que estão sempre pesquisando, nos mostrarão se ela realmente tinha esse poder. O que você pode usar, né? Que material que você pode usar para praticar a telecinese? Começa com coisas pequenas, né? Você pode usar bolas de papel, né? Bolas de papel, alumínio amassado, bolinha de gude, né? Em um chão de madeira, poça de água derramada, pena, você pode usar uma pena, embalagem de um salgadinho, uma lâmpada de baixa voltagem, um lápis, uma tampa de garrafa, né? Coisas pequenas. Bom, gente, lógico que a gente tem que usar todos os recursos, né, que tiver ao alcance para a gente exercer a telepatia, né? Então vocês já ouviram falar no terceiro olho, né? Glândula pineal, essas coisas, né? Então é bom também fazer exercício para desenvolvê-la não, né? Para torná-la evidente. O terceiro olho, gente, simboliza um estado elevado de consciência, através do qual, né, a pessoa pode perceber o mundo. Basicamente, ele potencializa seu poder de percepção através da clareza e da acuidade mental. Usar o terceiro olho não significa se transformar numa espécie de mágico ou de paranormal, né? Por mais que as pessoas digam o contrário. Na verdade, você vai ganhar um controle maior da mente e das emoções. Abrir o terceiro olho vai permitir que você interaja com o mundo de uma forma mais intuitiva, né? Não existe nada mágico. É impossível ganhar essa habilidade da noite para o dia também, né? Mas há várias práticas que promovem um despertar gradual do terceiro olho, né? Gradual. Eu uso muito, mas é gradual, é gradativo, não chegou ainda no seu auge, né? A sua totalidade, né? Eu ainda não domino, ainda não consigo dominar, manipular, mas eu sinto que ela vai, eu estou cada vez mais intuitivo, né? Então eu não acredito que haja algo mágico, né? Agora, uma das funções do terceiro olho que você usa é também a telepatia, né? Telepatia, telecinese, clarividência, clareaudiência, é através do terceiro olho, né? Então você tem que trabalhar os chakras também para isso, né? Então, você tem que aprender a meditar para usar esse terceiro olho, né? Localiza o chakra do terceiro olho, né? Onde que é esse chakra? O chakra na cabeça, né? Chakras, gente, são núcleos de energia espalhados pelo corpo, né? Eles são basicamente círculos energéticos alinhados à espinha. Há 7 chakras. Cada um deles corresponde a uma dimensão do bem-estar físico, mental e espiritual. O 6º chakra, não sei se vocês sabem, é o responsável pelo terceiro olho. O chakra do terceiro olho está situado na parte frontal do cérebro, entre os olhos, exatamente onde fica a ponte nasal, né? Ao meditar, faça com que a mente se concentre nesse chakra. É ele que ajuda a ver o mundo com mais clareza, tá? Fica aqui entre os dois, na região assim, acima dos olhos.
entre as sobrancelhas, tá? Concentre-se ali quando estiver meditando. Escolha o ambiente certo. Meditação é uma das ferramentas mais efetivas para a ativação do terceiro olho. Ao se esforçar para pensar de modo mais consciente, né, você conseguirá atingir a clareza mental associada ao terceiro olho. O objetivo principal da meditação é fazer com que a mente se concentre em apenas um pensamento ou objeto. É importante escolher um ambiente que você se sinta confortável, né, para começar a meditar. Algumas pessoas, né, não são todas, ficam mais tranquilas e com a mente mais aberta na natureza. Se você acha que esse é o seu caso, considere a possibilidade de meditar ao ar livre. Encontre um espaço com uma temperatura agradável e onde você possa ficar sentado sem ser perturbado. Eu, por exemplo, particularmente, eu não consigo meditar na natureza, né? A minha mente fica ali focada, eu não consigo me desligar. Tem pessoas que têm, né? Minha mente fica ali temendo uma cobra, um animal rastejante, chegar alguém inoportuno, né? Alguém que esteja passando por ali, um predador, um animal, né? Eu não me sinto muito à vontade. Eu gosto do local lá do nosso, igual às vezes eu vou no sítio, né? Mas eu medito na casa. Eu tenho que ter um cômodo, né? Por exemplo, ter um barraco, um paiol, então a própria casa da minha família, mas eu não consigo ir lá na beira do rio, sentar e meditar, né? Agora, tem pessoas, eu consigo ir para esses lugares mentalmente, né? Agora, tem pessoas que têm uma tranquilidade, que gostam, preferem, então sim, eu prefiro meditar no meu quarto. Entro, fecho a porta, apago as luzes, deixo no escuro, né? Se for durante o dia, eu puxo o blackout, né? Eu prefiro meditar assim, eu me sinto, daí sim eu relaxo, me solto mesmo, né? Meditação em lugares fechados também funciona perfeitamente. No meu caso, é assim. Muitas pessoas têm em casa, né, um espaço reservado apenas para esse fim, né? Esses espaços geralmente incluem uma almofada, né, para que seja possível sentar mais confortavelmente, e talvez algumas velas e música relaxante, né? Lembre-se de que a meditação é um processo muito pessoal. Escolha o ambiente que melhor se adequa a você, né? O ambiente da sua preferência. Prepare a postura, gente, né? A conexão do corpo com a mente é muito importante na meditação. Quanto mais fisicamente confortável você estiver, mais facilidade você terá para mentalizar o seu objeto de meditação. Acredita-se que sentar no chão de pernas cruzadas é a postura de meditação ideal, né? Eu não consigo meditar, eu só relaxo. Há uma diferença de relaxamento e meditação. Eu tenho que fazer a postura de semiloto ou de lótus, né? Cruzando as pernas e coluna ereta. Se você está acostumado a se sentar apenas em cadeiras, reserve um momento do dia para se acostumar a permanecer sentado no chão. Com o tempo, essa posição vai parecer mais natural. Assim será mais fácil você se concentrar apenas na meditação. Para obter um pouco mais de conforto, a maioria das pessoas coloca pelo menos uma almofada no chão. Se achar melhor, você pode sentar sobre 2 ou 3 almofadas duras, né? Eu, por exemplo, quando eu estou na sala, uso o sofá. Eu sento no sofá, né? Encosto no espaldar dele, é bem mais confortável. Procure sempre encostar. Se você for fazer, faça encostar na parede. Porque para você ficar com a coluna ereta assim no ar, né? Aí você vai ter que ficar concentrado em manter a coluna ereta, né? Então seu pensamento já vai para o foco de manter a coluna ereta. Você fica uma preocupação com aquilo, você acaba ficando tenso. Então se tiver um sofá, uma poltrona, é melhor, você senta e encosta ali no espaldar. Ou então você encosta na parede. Não faço no meio da sala. Pelo menos eu acho assim, comigo, né? Se você não consegue ficar confortável sentado no chão, não se preocupe.
você pode experimentar também a caminhada meditativa. Muita gente acha tranquilizante o som ritmado que os pés produzem ao caminhar. Caminhe devagar e numa passagem livre, a fim de que você não precise pensar demais sobre aonde está indo, né? Então, escolha o tipo de meditação que melhor se adequar a você. Escolha um objeto de meditação. Um objeto de meditação pode ser algo concreto ou apenas um pensamento. Elege-se apenas um para que o cérebro consiga se concentrar com facilidade. Isso impede que seus pensamentos vagueiem, aumentando a eficiência na meditação. Velas, gente, são um objeto de meditação popular. A chama, né, aquela chama tremiluzente, é fácil de olhar e mentalizar, além de ser reconfortante para muita gente. Seu objeto de meditação não precisa estar fisicamente presente. Pode-se mentalizar o oceano, uma árvore bonita que você viu uma vez e por aí vai. Escolha algo que sua mente consiga reproduzir em detalhe, né? Escolha um mantra. O mantra é uma palavra, uma frase a ser repetida durante a prática da meditação. Às vezes eu pratico com o Om, né? Você pode pronunciá-lo mentalmente ou em voz alta. Se tiver gente em casa, eu faço só mentalmente, né? E se tiver no seu instrutor sozinho igual eu estou agora, eu faço verbalmente, né? Mas a preferência de cada um também. O mantra deve ser algo pessoal, que tenha um significado importante para você. Seu mantra deve ser algo que você queira integrar à sua mente, à sua consciência. Se você usar a frase, eu escolho a felicidade, por exemplo, habituará sua mente a enfatizar o lado alegre das coisas. Outra solução é escolher apenas uma palavra. Paz, por exemplo, é um mantra bem comum. Paz, 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 né? Faça disso um hábito. A meditação é um exercício, gente. Isso significa que é improvável que você consiga meditar com eficiência logo da primeira vez, né? Sua mente vai se dispersar e é bem possível que você caia no sono. Aprender a meditar é um processo e leva algum tempo. Faça da meditação uma parte do cotidiano. No início, incorpore essa prática pouco a pouco à rotina, né? De 2 a 5 minutos por dia. Logo será capaz de meditar com naturalidade e, consequentemente, poderá dedicar a isso um tempo maior do seu dia. Eu medito 20 minutos. Não precisa mais que isso, né? Cada vez, né? Às vezes eu medito 20 minutos à tarde, à noite, antes de dormir, 20 minutos ao acordar. E às vezes, depende da minha vontade, se eu estou bem relacionado, eu medito 3, 4, 5 vezes por dia, né? Meditaçõezinha de 10 a 15 minutos. Só faz bem. Aprenda o que ser consciente quer dizer, né? Ser consciente significa estar mais alerta ao que ocorre em sua volta. Você deve, por vontade própria, prestar mais atenção às suas emoções e sensações físicas. Isso ajuda a entrar em sintonia consigo mesmo e com o mundo. À medida que você fica mais observador, evite ceder ao julgamento e à censura. Apenas observe e reconheça os fatos sem julgar o que é certo ou o que é errado. Por exemplo, quando estiver se sentindo estressado, não seja duro consigo mesmo por se sentir assim. Apenas observe e reconheça essas emoções, né? Fica ao ar livre. Passar mais tempo fora de casa o ajuda a ser alguém mais consciente, o que por sua vez o ajuda a ativar o terceiro olho. Sendo assim uma boa ideia se envolver em atividades que promovam o contato com a natureza, como a caminhada, né? No mundo contemporâneo, né, gente, passamos a maior parte do dia conectados, ou seja, raramente desviamos os olhos de algum dispositivo eletrônico ou de comunicação, né? Ficar ao ar livre é uma oportunidade de se afastar desse excesso de estímulos, né? Eu, quando vou aqui perto de casa, tem um parque, né? E tem assim uma pista, né? De 2 ou 3 quilômetros. Então tem as medidas ali. Eu, quando vou lá, não é sempre que eu vou, né? Às vezes fica até um mês sem, né? E quando eu vou dar o que? 1 quilômetro, um pouquinho,
Eu, em vez de ir a pé, eu vou de carro e deixo o carro lá, depois eu fico caminhando aí, porque é cheio de verde, tem água, né? Essa volta que você vai dando, é tipo uma ilha, né? Fica dentro de uma ilha o parque, assim. Era uma antiga pedreira. Então, ali, eu não levo nenhum celular. O celular fica no carro, porque aí você se desconecta de tudo, né? Porque às vezes você está meditando, o celular toca. Então, tem que ser criativo. Ser consciente, né, lhe permite entrar com a criatividade. Pesquisas sugerem que a meditação consciente é uma boa cura para o bloqueio da imaginação que tanto aflige escritores e artistas. Às vezes o cara quer escrever, tem um compromisso lá, ou tem que fazer uma música para o CD, e vem aquele bloqueio, né? Então, ao melhorar sua consciência, você estará mais atento às possibilidades que tem diante de si. Experimente com o seu lado criativo, comece a pintar, desenhar, né? Ou aprenda um instrumento musical. Deixar a criatividade fluir ajuda o corpo a se sintonizar consigo mesmo. E isso, consequentemente, estimula o terceiro olho. Preste atenção nas coisas pequenas. A vida cotidiana parece caótica e agitada. Ser mais consciente permite que você se sinta mais calmo e capaz de usar o terceiro olho. Preste atenção a cada aspecto do mundo à sua volta e da sua rotina. Por exemplo, ao tomar banho, registre conscientemente as sensações físicas. Observe a sensação da água morna gotejando nos ombros. Contemple o aroma refrescando seu shampoo, né? Eu, por exemplo, fico olhando os desenhos do azulejo. Um banho para mim é um ritual. Nossa, é no mínimo 40 minutos. Eu fico observando, e cada vez que você muda o olhar, por isso que as coisas mudam conforme o observador. Os desenhos nos azulejos, né, eles vão criando formas, e formas diferentes. Pro mesmo, você olha ali uma forma, você abre o desenho, depois de olhar, olha para outro, você volta naquele e já tem outra forma. Né? Isso é super relaxante. É inevitável. Eu estou acostumado com ele, qualquer banheiro de qualquer casa, eu já vou direto para os azulejos e fico observando as formas. Ou criando formas, sei lá, né? Só sei que me relaxa. Sinta-se em paz, né? Logo que você despertar o terceiro olho, você vai experimentar os benefícios que isso proporciona. Muitas pessoas sentem uma tranquilidade maior após ativar o terceiro olho. Em parte, isso se deve ao exercício da autocompaixão. Ter mais consciência de si te incentiva a ser mais benevolente consigo mesmo. Ser menos severo consigo mesmo, né? Isso traz muitos benefícios. Você sentirá mais autoconfiança, né? E automaticamente menos ansiedade, né? Seja mais sábio. Uma das razões que leva pessoas a exercitar seu terceiro olho é a sabedoria, né? Já que isso melhora a percepção do mundo à sua volta, faz sentido que também te ajude a aprender mais sobre as coisas. Quem ativa o terceiro olho relata uma sensação maior de sabedoria, né? Você também deverá se tornar mais sábio a respeito de si mesmo. Meditação e consciência são ótimas maneiras de entrar em contato consigo mesmo. Entender melhor suas emoções lhe dá mais recursos para lidar com elas. Não é assim? Melhora a sua saúde física também, né? Despertar o terceiro olho provavelmente vai reduzir seu nervosismo. Você se sentirá desperto e em paz. Pode-se obter muitos benefícios da redução do nervosismo. Pessoas menos expostas ao estresse têm menos chance de sofrer hipertensão e depressão. Menos estresse implica menos dores de cabeça, sensibilidade estomacal, entre outros problemas de saúde. Além disso, gente, caso vocês não saibam, promove o rejuvenescimento da pele, né? Umas dicas, gente. Lembre-se de que o despertar do terceiro olho é um processo. Seja paciente consigo mesmo e saboreie cada etapa desse projeto, né? Não tenha medo de experimentar outras formas de meditação.
Olá, internauta, aqui é o Dom Luiz, de Curitiba. Bom, gente, vamos para mais uma aula de telepatia, ok? Bom, até poucos anos atrás, né, gente, o público em geral, era quase totalmente ignorante com relação à grande verdade de transmissão do pensamento. Telepatia ou leitura mental, né? Existem vários nomes, né? Mas telepatia é o mais conhecido, né? É verdade que, vez ou outra, né, uns poucos cientistas aí investigaram seriamente e descobriram com ansiedade as verdades ocultas com relação a esses assuntos. Porém, a massa do povo, né, ou era inteiramente ignorante da matéria, ou se mostrava profundamente cética quanto a isso. Muitos se mostram céticos ainda, né? E até desdenham, né, desses estudiosos que se aventuram a expressar o seu interesse ou sua crença nesse grande fenômeno científico, né? Mas atualmente é bem diferente, né? É comum tomarmos conhecimentos das maravilhas de transmissão do pensamento ou telepatia, como isso é chamado. Cientistas escrevem e ensinam suas fascinantes manifestações. E mesmo o público em geral já ouviu falar muito na nova ciência e acredita mais ou menos nela, de acordo com o grau de inteligência e conhecimentos referentes ao assunto possuído pela pessoa, né? Então, vou passar para vocês algumas declarações, né, de alguns dos maiores cientistas da atualidade. O professor William James, né, eminente, ele docente da Universidade de Harvard, ele diz assim: quando do nosso ponto de vista avançado consideramos os estágios passados no conceito humano, seja conceito científico ou teológico, surpreende-nos que o universo que nos apresenta como uma compilação tão vasta e misteriosa tenha parecido a alguém algo tão reduzido e simples. Seja o mundo de Descartes ou de Newton, seja os dos materialistas do século passado ou os do tratado de Bridgewater desse nosso. Para nós é sempre o mesmo, incrivelmente sem perspectiva e reduzido. Até a consciência de Lyell, Faraday, Mill e Darwin, de seus temas, já começa a mostrar uma feição inocente e infantil. Essas observações têm dupla significação, por terem sido feitas pelo professor James, na qualidade de presidente da Sociedade para Pesquisa Científica, né? O eminente cientista inglês, senhor Sir William Crookes, em seu discurso com o presidente da Sociedade Real em Bristol, Inglaterra, disse: se estivesse introduzindo pela primeira vez essas pesquisas no mundo da ciência, eu escolheria um ponto de partida diferente daquele antigo que adotamos. Seria acertado iniciar com telepatia, com lei fundamental, como acredito que seja, de que pensamentos e imagens podem ser transmitidos de uma mente para outra sem intervenção dos reconhecidos órgãos do sentido. De que conhecimentos podem penetrar na mente humana sem serem comunicados, repetir aqui, por meios até agora conhecidos ou reconhecidos. Embora a pesquisa tenha revelado fatos importantes referente à mente, ainda não atingiu o estágio científico de exatidão que permitiria ser utilizado por um de nossos setores. Portanto, limito-me a indicar a direção que poderá avançar legitimamente investigação científica. Se ocorrer telepatia, temos dois fatos: a alteração física do cérebro de A, o sugestionador, e a alteração física do cérebro B, o recipiente da sugestão. Bom, gente, como eu disse antes, né, o público em geral está gradualmente tomando conhecimento da realidade da telepatia, né? E quase não é necessário dedicar tempo e espaço para provar a realidade do fenômeno por nossos dias, né? Embora há poucos anos o trabalho sobre o assunto
necessitar ser composto de evidências e provas. Contudo, né, nós temos que nos dedicar rapidamente à natureza de provas nesse trabalho. Quase todo mundo tem tido evidências da telepatia, né, ou transmissão de pensamentos em sua vida. Já aconteceu quase a todas as pessoas, quase toda a gente, que estando na companhia de alguém, uma das duas pessoas faz uma observação e a outra, um tanto surpresa, exclama: ora, é justamente o que eu ia dizer. Ou palavras do mesmo efeito, né? Quase toda a gente já passou pela experiência de saber o que a outra pessoa ia dizer antes que ela falasse. Também é muito comum, gente, pensar uma pessoa poucos instantes antes da mesma surgir. Muitos de nós já pensamos numa pessoa que esteve afastada da nossa mente há meses ou anos, quando de repente essa pessoa aparece, né? Esses casos são tão comuns que deram origem a ditos populares, do tipo: por falar no diabo, aparece o rabo, né? Tem pessoas, como são mulheres, elas têm aquela coisa no inconsciente que vai engravidar. Elas tocam na madeira: opa, que venha de lá, né? A pessoa fala ao mesmo tempo a mesma coisa, tufo, né? Uma captou da outra, né? Fala a mesma coisa, opa, bate na madeira que vem de lá, tipo, não quer engravidar, né? Alguém deve conhecer isso, né? Mark Twain, num artigo publicado há vários anos, né, ele falou de um método que praticava frequentemente, que é o de escrever uma carta, né? Ele escrevia uma carta a uma pessoa sobre determinado assunto. Depois endereçava o envelope e introduzia a carta. Depois, rasgando tudo, em vez de remetê-la, né, rasgava. Ele declarou, né, que numa grande percentagem desses casos, recebia pouco depois uma carta destruída, respondendo às perguntas feitas, né? A carta foi destruída e ele recebia da pessoa, entendeu, gente? As respostas, ou referindo aos assuntos nela contidos, né? Eles fazem essa experiência, escreve uma carta, tal, põe o endereço da pessoa, o nome, tudo, leia, releia, né? Depois se destrói, se rasga, né? Aí ele recebia a resposta, né? Passa para várias pessoas, porque umas são perceptíveis, outras não, né? Então, temos conhecimentos da tentativa dessa experiência, com pessoas a milhas de distância do destinatário, como também em casos dos quais a outra pessoa não dava notícia há muito tempo. É um campo que muita gente, acho que o leitor, o praticante, o pesquisador, ele deve investigar com proveito e satisfação, né? O famoso escritor Mark Twain recebia resposta de cartas que nunca foram enviadas, gente. Isso é telepatia. Talvez essa evidência, a evidência mais disponível, né, de telepatia à disposição do público atualmente, se encontre nos relatórios da Sociedade Inglesa de Pesquisas Psíquicas. Lá eles dedicam muito a esse fenômeno, dito fenômeno, né, que não é fenômeno, todos são capazes, né? É uma capacidade natural de todo ser humano. As experiências dos membros, né, gente, dessa sociedade e outros pesquisadores resultam num grande número de fatos mais que suficientes para estabelecer a exatidão da teoria da telepatia. Foram realizadas inúmeras experiências cujos resultados provam em definitivo, gente, que as ondas mentais acionadas pela mente de uma pessoa podem ser conscientemente recebidas pela mente de outra, né? Vou citar alguns trechos de relatório desses pesquisadores, né, a fim de mostrar os importantes resultados obtidos e para afastar qualquer dúvida que ainda possa existir no seu espírito, né? É favor lembrar-se que esses comitês foram compostos por alguma das principais autoridades científicas da Inglaterra. Homens cuja idoneidade e cujos julgamentos são inquestionáveis.
Esses casos formam uma parte dos relatórios científicos da sociedade inglesa. Então, gente, vou falar sobre as experiências da família Crary, né? Crary. Uma das mais interessantes experiências realizadas pelos membros da sociedade inglesa foi a da família da família Crary, né? Da Inglaterra, né? Essa investigação foi feita através do relato do Sr. Crary, com relação a uma experiência, uma série de experiências por ele realizada com as suas 4 filhas. Ele relatou que havia iniciado uma série de jogo no qual um componente do grupo sai da sala e os restantes escondem um objeto. A pessoa retorna à sala enquanto o grupo se concentra no objeto escondido e ela localiza o objeto por meio da leitura mental. Ele é um reverendo, esse cara, né? O reverendo disse no seu relatório à sociedade: começamos selecionando os objetos mais simples existentes na sala. Depois escolhemos nomes de cidades, de pessoas, datas, cartas de baralho, trechos de poema, né? Qualquer coisa que os presentes pudessem gravar na memória. As meninas raramente cometiam um engano. Vi 17 cartas de baralho escondidas por mim serem designadas sucessivamente sem qualquer erro. Né? Logo descobrimos que dependia muito da firmeza com a qual as ideias fossem transmitidas. Posso afirmar, essa faculdade não se limita aos membros de uma família. É muito mais geral do que imaginamos. Para constatar isso, convidei 2 filhos de um vizinho para participar da nossa experiência, tendo obtido excelentes resultados. Lógico que com pessoas que não sejam seus parentes, que não estejam na sua rede telepática natural, ela demora um pouco mais, é preciso treinamento, você tem que ter uma constância, né? Agora, se você começar a praticar com pessoas que fazem parte natural da sua rede telepática, cônjuges, melhores amigos, né? O resultado é bem mais rápido, né? Depois de um tempo torna-se imediato, mas tem que treinar, né? Então, a sociedade deu início a uma série de pesquisas cuidadosas que se estenderam nesse período de um ano. Gente. Foi tomada a máxima precaução para evitar fraudes, maquinações, enganos ou influências externas. As experiências foram realizadas em parte na residência do Sr. Crary e em parte em salas selecionadas pelos membros do comitê pesquisador. Escolhiam uma das crianças, ela era acompanhada por um membro do comitê até um local onde não pudesse ver ou ouvir o que se passava na sala. Né? O restante do comitê selecionava uma carta de baralho ou escrevia um nome ou número que lhes ocorria no momento. O relatório que eu vou reproduzir a seguir dará uma ideia dos resultados obtidos. Tornando a entrar na sala, a menina em geral era por eles colocada com o rosto voltado para a parede. Porém, algumas vezes postava-se de olhos para o chão, em silêncio, variando de alguns segundos a um minuto, até dizer para nós algum número, carta de baralho ou o que quer que fosse. O relatório declara que no caso de citar os nomes de objetos escolhidos, a criança acertava 6 casos em 14. Né? No caso de mencionar pequenos objetos contidos nas mãos dos membros do comitê, acertou 5 em 6. No caso de citar nomes fictícios, escolhidos pelo comitê, acertou na primeira tentativa 5 em 10. Né? Então, gente, a leitura mental, a telepatia de contato, né? Essa leitura mental, ela foi dividida pelos peritos em 2 classes gerais: leitura mental de contato e leitura mental telepática. A primeira dessas classes, leitura mental de contato, ela é demonstrada por contato físico entre o transmissor ou o agente ativo, né? E o receptor, que no caso seria o agente passivo.
no sentido de permitir um canal que facilita as passagens das vibrações, ondas mentais, correntes nervosas ou magnetismo do transmissor, segundo as várias teorias proferidas por cientistas. A segunda classe, leitura mental telepática, é demonstrada pela transferência das ondas, vibrações, corrente ou magnetismo do transmissor para o receptor pelo éter, através do espaço, muitas vezes por milhares de milhas, sem os mais convenientes fios dos nervos dos dois agentes. Né? Então, essas duas classes de fenômeno assemelham-se bastante às duas classes do fenômeno telegráfico. Né? Isso é, o sistema de fio e o sistema sem fio. Né? Existe uma analogia notável entre fenômenos elétricos e fenômenos de força mental durante todo o tema. E esse tema de leitura mental é simplesmente uma das muitas formas da semelhança. Inicialmente, né, fornecendo, né, gente, instruções sobre a primeira forma de leitura mental do contato, pode ser a de realização e demonstração mais simples e fácil. Além disso, os melhores telepatas foram treinados inicialmente por meio de leitura mental de contato. Uma conduz a outra, assim como o telégrafo com fio naturalmente conduz o sistema sem fio, que mesmo atualmente acha-se no início. Então, gente, olha, a corrente que percorre o sistema nervoso, ela é semelhante a uma corrente de bateria galvânica, né? Uma corrente de bateria galvânica, ela fará com que os músculos atuem na mesma forma, né? Mas o músculo é a maquinaria afetada e acionada, e os nervos são os delicados fios telegráficos que conduzem as partes. O mesmo acontece com essa transmissão de ondas e correntes mentais. O cérebro do transmissor, estimulado por sua vontade ativa, né? Por sua vontade ativa, envia uma corrente ou onda pulsante através do seu sistema nervoso. Quando ela atinge a extremidade dos seus dedos, transpõe um minúsculo espaço que separa os seus nervos dos nervos receptor e penetra no sistema nervoso deste, influenciando as suas ações. Achando-se o receptor numa condição passiva, sem que o seu cérebro envie praticamente qualquer impulso aos seus nervos, ele está numa condição receptiva concedida à corrente nervosa, a qual atua sobre ele como uma espécie de impulso do seu próprio cérebro, só que com menos intensidade. Isso é todo o segredo da leitura mental do contato. Poderá ser uma leitura nervosa, porém não leitura muscular. As pontas dos dedos de uma pessoa de grande sensibilidade e toque delicados são, segundo anatomistas, cheias de massas de matéria nervosa, semelhante a que forma várias partes do cérebro. Na verdade, são minúsculos cérebros do dedo e envio, acompanham e recebem delicados impulsos de uma mente para outra. Quem já experimentou o toque delicado de pessoas desse tipo poderá testemunhar o fato de que um leve magnetismo ou corrente é transmitido. É um fato bastante comum, gente, para os pesquisadores de fenômenos psíquicos que escarnecem das teorias grosseiras da leitura muscular, pois as contestaram em meticulosa experiência. E você poderá fazer o mesmo se praticar as demonstrações que eu estou apresentando. O fato de que o leitor mental de contato caminha à frente de seu transmissor, em lugar de ser conduzido por ele, e que deixa o braço desse estirado frouxamente do lugar de contraído muscularmente, é uma prova do absurdo da teoria aqui mencionada. Além disso, podem ser usados fios entre duas pessoas, ou até uma terceira pessoa pode ser colocado entre elas.
Mas, como ser colocada entre elas? Mas como já disse, né, o melhor teste é tentar você mesmo, praticar as experiências para ficar sabendo que a leitura muscular nada tem a ver com o verdadeiro fenômeno. Né? O praticante logo descobrirá quando entra em ação e está empenhado na procura de um objeto escondido por meio de leitura mental. Né? Irá esquecer-se completamente do transmissor. Quase se esquecerá de onde se acha, ou se sentirá flutuando e deslizando sobre o chão, quase sem tocá-lo com os pés. Será atraído irresistivelmente na direção do objeto escondido, como que impelido por alguma energia ou força exterior. Sentirá o objeto escondido atraindo-o como um imã para o local. Ele esquecerá os espectadores e tudo mais em seu desejo de atingir o centro da atração. Essas experiências não podem ser bem explicadas por escrito ou falando, né? Mas o pesquisador logo aprenderá, né, a conhecê-las por si mesmo e ficará maravilhado com os estranhos fenômenos psíquicos dos quais está tendo a parte principal. Né? Somente então poderá inteligentemente rejeitar as teorias absurdas e incorretas de leitura muscular. Muita gente confunde leitura muscular com telepatia. Né? Verá que a teoria é tão tola quanto a ideia de uma pessoa ignorante que julga as mensagens telegráficas são enviadas por puxões ou empurrões dos fios, ao invés de ser esses canais apenas canais para a passagem dos fluidos elétricos ou ondas magnéticas. Irá classificar tais pretensos cientistas entre os duvidosos, né? Tomás foi um duvidoso, que quando o gás foi introduzido no parlamento britânico, insistiram em que as pipas representavam um perigo para o edifício, porque se tornavam aquecidas pela passagem da luz, e que quando o sistema entrou em operação, tocavam as pipas com os dedos enluvados, surpresos por não sentirem calor. Acreditamos, né, ter tido o suficiente para convencer você do ridículo da teoria da leitura muscular e interessá-lo o suficiente para realizar pessoalmente a demonstração da matéria. Muitos pesquisadores, muitos leitores presenciam, já através das leituras, né, as atuações dos vários conhecidos leitores mentais de contato que têm visitado as principais cidades do país e outras regiões. Como é natural, o executador público logo descobre que o cliente das suas exibições compara principalmente para se divertir e não para ser instruído. E ele tem capacidade para adicionar gradualmente aspectos sensacionalistas à exibição, pois sabe que assim agindo agradará mais que se apresentasse uma demonstração científica da leitura mental de contato, como é produzido nos laboratórios psicológicos dos importantes pesquisadores da matéria. Alguns desses encenadores públicos chegaram a adicionar aspectos farsantes às suas exibições, empregando aliados, né, e introduzindo métodos não científicos no sentido de intensificar o interesse e a satisfação dos espectadores. Não obstante, o leitor mental comum, apesar de suas adições sensacionais, dá à sua assistência a qualidade suficiente da coisa autêntica, para que a sua realização contenha certo interesse científico e justifique o comparecimento do estudioso mais sério da matéria. E acreditamos que se aproxima o dia em que uma atuação estritamente científica terá suficiente interesse para o público, abrindo caminho para uma nova classe de encenadores e conferencistas, que irão instruir o público quanto ao seu importante tema, ilustrando as teorias com sensacionais experiências com base científica, né? Então a gente tem muita focatura, tem umas coisas assim que são códigos, são limitados, né? Mas a maioria, na verdade, se eu conheço pelo menos, são treino mesmo, né? É feito com pessoas que não fazem parte da encenação, né?
mas existe muitas coisas encenadas, muitas coisas mágicas, né? Então, só um pouquinho. Então, gente, qualquer pessoa, qualquer mesmo, pode tornar-se um bom leitor mental, de contato pela prática e perseverança, né? Como em tudo na vida, na verdade. Alguns obterão mais sucesso que outros, e alguns acharão a tarefa mais fácil que outros, mas todos poderão atingir um grau respeitável, né? Em pouco tempo. Um pouco de cuidado, né? Um pouco de cuidado, um pouco de prática conscienciosa e experiência, né? Realizarão maravilhas, né? As proezas, gente, da leitura mental dependem do grau de determinação e concentração por parte de você, que é o transmissor, e do grau de receptividade e passividade por parte do receptor. Tá? Eu presumo que o leitor deseja atuar mais como receptor ou executor da poesia de leitura mental, que como transmissor ou pessoa convocada para ter a sua mente lida. Portanto, eu me refiro a ele, né, gente, como tal, né? Então, às vezes a pessoa prefere muito mais ler, receber, do que enviar. Mas vai revezando, né? Vai revezando. Então, gente, vou deixar aqui alguns exercícios, né? Então, a pessoa, né, que quer praticar, ela deve praticar reservadamente e com assistência de alguns amigos esse exercício, né? Antes, ela tem que praticar com algumas pessoas, antes de se aventurar diante de um grupo de salão, por exemplo, se ele quer para demonstrações, né? Pois assim, ele, agindo com amigos, né, ele superará a inicial falta de confiança em si, e o embaraço natural de principiante, né? Em qualquer novo tipo de trabalho. Quando você está principiando, você tem uma insegurança, né? Então treine assim com pessoas chegadas a você, para você adquirir autoconfiança, né? Com cuidado, né, gente, e repetida prática, você vai adquirir autoconfiança por meio de seu sucesso crescente nas experiências. E além disso, você irá aperfeiçoando as arestas mais difíceis de suas ações, e por aí vai, né? De modo que quando finalmente surgir diante de espectadores, você poderá sentir-se à vontade, dedicar toda a sua atenção ao trabalho. Inicie então os exercícios de desenvolvimento selecionando um ou mais amigos com os quais você simpatiza e que estejam bem interessados no assunto, né? Eu não tenho por perto pessoas com as quais simpatizo, não tenho afinidade quando estiver praticando, pois essas pessoas tendem a distrair sua atenção do trabalho e exercem um efeito prejudicial na tarefa preliminar. Escolha um amigo como transmissor e assuma a parte do receptor, né? Então não tenho por perto essas pessoas que são duvidosas, que não simpatizam com isso, né? Que não têm afinidade. Inicie, né, a sua prática estabelecendo uma harmonia ou concordância psíquica entre você e seu transmissor por meio de respiração ritâmica, né? Embora esse aspecto de trabalho tenha sido negligenciado por muitos pesquisadores do assunto, é de grande importância e leva à produção dos melhores resultados no campo de demonstrações psíquicas. O termo conformidade também é definido como relação à correspondência de acordo com o genial. É usado, né, gente, pelos oculistas no sentido de possuir vibrações harmônicas com outra pessoa, né? Ensinando o ocultismo, né? Ensinando o ocultismo que toda pessoa possui seu grau de vibração mental, que quando em concordância harmoniosa com as vibrações de outra, induz as mais favoráveis condições para a produção de fenômenos psíquicos ou relações mentais, compreensão simpatizante, né? Essa vibração harmoniosa significa que os princípios predominantes das duas pessoas devem harmonizar
em lugar de produzir discórdia. A comparação das notas da escala musical ilustra completamente o princípio. Quando duas pessoas se acham em conformidade uma com a outra, há uma harmonia mental e psíquica entre elas, que produz o melhor trabalho possível de cooperação. Daí a necessidade mental de boas condições de conformidade da leitura mental. A respiração ritmíca, ela tem sido conhecida por ocultistas de todas as épocas como um dos mais importantes acessórios de fenômenos psíquicos. E sua utilização para produzir relações de conformidade é plenamente compreendida por todos os ocultistas práticos. Respiração ritmíca consiste na respiração da pessoa em ritmo lento e regular. Pode ser adquirida contando a aspiração do ar, retendo e a retenção do ar, e a exalação do ar por batimentos regulares como a de um grande relógio. Por exemplo, aspire lentamente, contando mentalmente, segundo as batidas de um relógio imaginário. 1, 2, 3, 4, A regra é que a aspiração do ar deve ter a mesma contagem do ar exalado. Digamos que você conta até 7, segura 7, aspira 7, por aí. Tendo a retenção da respiração metade da contagem de cada um dos outros. Digamos lá, se você segura, conta 8, digamos, aspirando, conta 8, Aí você segura 4, aí solta 8, segura 4, Conta 8, ou então 6, Aspirou, contando até 6, segura 3, aspire 6, segura 3, inspire 6, segura 3, por aí vai, A contagem, que eu demonstrado aqui, ilustra a matéria. Os ocultistas avançados, regulam na contagem de tempo pelas batidas do pulso, mas isso não é absolutamente necessário. O ponto principal sobre respiração ritmíca é que as duas pessoas, transmissor e receptor, devem respirar em uníssono um com o outro. Quer dizer, naturalmente, que você poderá obter resultados sem respiração, mas com ela, mas não será com a mesma facilidade, com o mesmo rendimento, Você consegue resultado sim, sem a respiração. Depende de você, mas ela vai te adiantar, vai render mais, E é conveniente também concluir sua prática respirando profundamente sozinho, depois que se concluir, e separado da pessoa, e não em uníssono, com o transmissor. Isso desfaz a condição de conformidade, ok? Então vamos lá, gente, instruções gerais, O requisito primordial para o sucesso de uma dimensão de telepatia, de leitura mental, é a aquisição por você, digamos que você seja transmissor, É a aquisição pelo transmissor de uma ideia clara de direção em sua mente. O requisito associado é que o transmissor seja capaz de concentrar sua vontade na mente do receptor, imprimindo nele o sentido e direção tão fortemente que ele passará a mover-se de acordo com a vontade do transmissor. Lembre-se de 2 pontos a serem observados por você que digamos que seja transmissor, que tem lembrado isso aí. Comece com o transmissor a seu lado, no centro da sala, estando você com os olhos vendados. Comece com o transmissor a seu lado, no centro da sala, estando você com os olhos vendados, caso você seja o receptor. Faça-o selecionar mentalmente um canto da sala, sem dizer a você qual foi a escolha. Então deixe-o concentrar a mente nesse canto, esquecendo todas as demais partes da sala.
Faça o transmissor segurar sua mão esquerda com a mão direita. E segurando-lhe os dedos em sua mão, erga até a sua testa. Encoste a mão em sua testa logo acima dos olhos. Diga-lhe para querer que você vá até o canto da sala que selecionou, excluindo da mente todos os outros pensamentos e concentrando toda a atenção na projeção de seu desejo. Ele não deve se limitar a pensar na direção daquele canto, como faria se fosse desejar caminhar até lá. Ele não deve pensar simplesmente aquele canto, devendo pensar lá, utilizando seu senso de direção. Ele deve querer que você vá lá, mentalizando as palavras, vá lá. Você, o receptor, deve colocar-se num estado mental perfeitamente passivo e receptivo, renunciando à sua própria vontade e desejoso de ser mentalmente dirigido ou encaminhado pela vontade do transmissor. Ele é o fator ativo e você o passivo. É a força de vontade dele e o grau de sua receptividade que tornarão a demonstração um sucesso. Mantenha os olhos fechados, além de tê-los vendado, pois assim agindo, você produz um estado mental passivo, e mesmo os lampejos que venha visualizar através do lenço poderão distraí-lo. Deve excluir visões e até pensamentos de visões. Permaneça quieto por um momento, aguardando impressões da mente do transmissor que está fornecendo a ordem mental. Vá lá, vamos, enquanto ao mesmo tempo ele está desejando que você siga a ordem. Após um momento de espera passiva e receptiva, você irá sentir um impulso de mover-se para frente. Obedeça a esse impulso e dê o primeiro passo, que muitas vezes é em direção oposta ao canto selecionado. A ideia do primeiro passo é dar início, enquanto você está dando um passo ou dois, sente um impulso mais nítido na direção do canto escolhido e se sentirá oscilando na direção dele. Não fique impaciente, pois está aprendendo a receber as impressões. Dê um passo à frente, de forma hesitante, apoiando seu peso no outro pé, e logo se sentirá compelido a mover-se numa direção certa, que o encaminhará ao canto certo. Tá? Logo ficará consciente de estar sendo dirigido pela vontade do projetor, cuja mente está atuando sobre a sua e encaminhando você para o local correto. É difícil, gente, descrever a sensação exata que você irá experimentar. Porém, um pouco de prática tornará isso bem mais claro. Siga o impulso e logo começará a sentir o comando mental. Por aqui, não por aí, mas por aqui, né? Até que chegue ao local desejado, quando sentirá a ordem, né? Está certo, para onde está? Este é o local. Se começar a perambular na direção errada, passará a sentir a impressão corretiva. Por aqui, vamos. E se passivamente receber e seguir a mensagem mental, sentirá o impulso tornar-se cada vez mais forte, até você chegar ao ponto selecionado. Quando você caminha na direção certa, sentirá a mensagem mental, certo? Você está certo. E quando caminha na direção errada, sentirá a mensagem mental dizendo, não, por aí não. Por aqui, venha. Pela prática, você logo se tornará sensível a essas ondas mentais orientadoras e atuará de acordo com elas, quase automaticamente. A prática logo tornará suas faculdades perceptivas tão aguçadas que muitas vezes poderá encaminhar-se diretamente para o local desejado, às vezes até correndo para ele, seguido pelo transmissor. Logo começará a notar que existe grande diferença no poder de concentração por parte de pessoas diferentes atuando como transmissor. Algumas conseguirão concentrar-se tão fortemente que enviarão uma mensagem clara e nítida, enquanto outras enviarão apenas uma mensagem fraca e vacilante. Quanto maior for a concentração do transmissor, mais forte será a mensagem. Será muito conveniente experimentar certo número de pessoas atuando como transmissor, para se familiarizar com os diferentes graus de concentração, características das pessoas ao transmissor e etc. Né? Isso será vantajoso quando iniciar suas exibições de salão.
Quando encontrar um transmissor pouco ativo, que envia apenas mensagens fracas, deverá dizer-lhe para exercitar mais sua força de vontade. Isso fará com que ele deseje dar boa exibição de sua força de vontade e comece a enviar-lhe fortes impulsos mentais. É um bom sistema, quando tiver um projeto insatisfatório, estender o braço dele e erguer até a altura de seus olhos. Desse modo, ele sente o esforço e isso estimula a vontade de mantê-lo ali, o que parece fazer com que envie mensagens e impulsos com maior clareza e nitidez. No caso de ser o transmissor muito insatisfatório, substitua por outro. Mas em geral esse defeito provém do fato de que ele não compreende inteiramente seus deveres, não sabe o que é dele exigido. Um pouco de prática e instruções farão com que atue satisfatoriamente. É aconselhável fazer o transmissor ler passar bem para ele essas instruções, né? Se ele for um amigo pessoal que o está ajudando em suas práticas e experiências, o transmissor descobrirá que, olhando na direção do canto escolhido, o auxiliará em concentrar sua atenção e dirigir sua força de vontade. Eu não sei fazer áudio lendo, gente. Estou lendo aqui, né, da apostila, né? Pratique, gente, esse exercício em salas diferentes e com diferentes transmissores, até poder encaminhar-se frontalmente para o canto selecionado. Não desanime. Lembre-se que a prática leva à perfeição e que qualquer outra coisa, a perícia deve ser conseguida com prática e repetições pacientes. Se depois de algumas tentativas começar a sentir-se cansado, pare de praticar e continue no dia seguinte. Não se esforce demais para não cansar sua mente. No dia seguinte, ficará surpreso com a competência que adquiriu. Pode variar esse método segurando a mão do outro, a mão do braço estendido do transmissor, ao invés de erguê-la até a sua cabeça. Algumas pessoas preferem o primeiro sistema, outros preferem o segundo. O princípio é o mesmo em ambos os casos, de modo que poderá adotar qualquer dos sistemas ou variar desde que apresente resultados positivos. Ok? Só um pouquinho aqui, gente. Travou aqui, só um pouquinho. Então, gente, vamos para um exercício prático, né? Encontrando locais. Bom, após haver adquirido proficiência em localizar cantos da sala, poderá fazer o transmissor, né, selecionar outras partes da sala, como portas, lareiras, janelas, sacadas e por aí vai. Tente alguns desses locais para obter variedade de experiência, né? O que lhe será proveitoso mais tarde. Em todas essas experiências, o transmissor deverá afastá-lo de obstáculos, mobílias, etc., né? Orientando como evitá-los para que não se machuque ou quebre objetos. Deve impressionar a mente dele com isso e depois deve entregar-se aos cuidados dele com a máxima confiança, sem se preocupar com essas coisas e mantendo sua mente a mais passiva possível, né? Não permita que sua mente seja distraída por coisas externas. Concentre-se no assunto da experiência que está realizando. Bom, no exercício 2 aqui, né, você vai usar para encontrar objetos grandes, né? Então, o próximo passo, né, deve ser selecionar e encontrar objetos grandes na sala, tipo cadeiras, mesas, né, balcões e por aí vai. Proceda, né, gente, como nos exercícios anteriores. Não deixe de fazer esse exercício por desejar executar tarefas mais atraentes, pois necessita de treinamento, né? Perceberá a importância desses exercícios quando começar a aparecer diante de amigos conhecidos, né? E tiver de descobrir objetos escondidos debaixo de mesas, em pessoas, em mobílias, e por aí vai. Então é importante você encontrar isso aí. Que de repente a pessoa está fazendo exercício, a pessoa vai esconder embaixo do móvel desse, né? Se puder encontrar cadeiras selecionadas, conseguirá mais facilmente encontrar pessoas sentadas em cadeiras.
Continue com esse exercício até conseguir localizar qualquer peça de mobília numa sala, bem como os outros objetos grandes quando eles são mentalizados pelo transmissor. Então agora, né, no 3, você vai encontrar objetos pequenos, né? Após dominar o exercício anterior de encontrar objetos grandes, né, faça o transmissor selecionar objetos pequenos, tipo um livro, um vaso, um enfeite. Use sua imaginação, né, sobre uma mesa ou outro móvel. Proceda como antes, variando os objetos locais, procurando praticar o maior número de experiências possível nesse tipo de leitura mental. No exercício 4, você vai encontrar objetos escondidos, né? Após dominar esse último exercício que eu deixei para você, encontrar objetos pequenos, você faça o transmissor selecionar um objeto pequeno, tipo uma chave, uma caixa de fósforo, um palito de fósforo, né? E esconder em alguma parte da sala, ficando você fora dessa enquanto o objeto for escolhido e escondido. Proceda como antes, até localizar o objeto oculto. Seu transmissor deve se esforçar por apresentar uma grande variedade nesse exercício, a fim de treiná-lo adequadamente para exibições públicas, diante de conhecidos. Né? Faça colocar uma chave dentro de um livro, debaixo de um quadro e outros locais diferentes. Deixe-o exercitar sua ingenuidade na escolha de locais estranhos para esconder o objeto. Nas experiências de localizar objetos escondidos, ele deve treinar a si mesmo para fornecer-lhe as mensagens mentais acima, abaixo, para a direita, acima, abaixo, para a direita, para a esquerda, e etc. Em frente, ao lado, né? Esquerda, direita, por aí. Né? Da mesma forma que enviou a mensagem ou impulso, por aqui, por ali. Né? E você deve treinar-se para receber esse treinamento. Esse treinamento será de grande vantagem para você, quando posteriormente tiver que localizar objetos escondidos nos bolsos das pessoas e por aí vai. Observações gerais, minha gente. Os exercícios que foram aqui mostrados, né, irão treinar você, né, a receber e atuar sobre os comandos ou mensagens mentais do transmissor em grande variedade de circunstâncias e condições. Muitos de vocês, né, muitos dos leitores mentais de grande sucesso, iniciaram nas exibições públicas com treinamentos menos cuidadosos e menos completos. Porém, agora já existe maiores graus de proficiência possíveis. O aluno encontrará nos capítulos seguintes grande número de proezas interessantes e surpreendentes que são destinadas a espectadores do salão e etc. Mas que podem ser previamente praticados com proveito com a ajuda de um bom e amigável transmissor, a fim de que o executor possa familiarizar-se com os detalhes de experiência e sentir-se mais à vontade quando demonstrá-lo em público. Então, outras experiências e proezas irão se insinuando de vez em quando para o aluno inteligente, as quais deverão também ser praticadas antes de uma demonstração em público. Para se localizar um objeto escondido, a primeira coisa a fazer é obter uma ideia da direção, depois a localização geral do esconderijo, e assim por diante. De impressão generalizada às detalhadas, até por fim os dedos se fecharem sobre o objeto. O transmissor se sentirá muito aliviado quando o objeto for finalmente encontrado. O relaxamento de sua atenção mental pode ser distintamente sentido, então saberá que a busca terminou. Preparando-se para a exibição em público, gente. Antes de fazê-lo, atuar diante dos espectadores, insistimos em que deve preparar-se completamente por meio dos exercícios aqui mencionados. A grande tendência, né, do aluno, do leitor, é passar apressadamente a exibição em público. Né? Ele tem essa tendência, deixando de lado os exercícios o máximo possível. Isso é um grande erro. Você jamais será um excelente demonstrador de qualquer coisa na vida enquanto não dominar os rudimentos e não se familiarizar pela prática com os detalhes do trabalho. E leitura mental não é exceção.
É verdade que depois de uns poucos exercícios você poderá estar apto a apresentar uma razoável demonstração diante dos espectadores. Porém, ela jamais ultrapassará o razoável. Sem prática cuidadosa, né, não passará de um razoável. Por essa razão, recomendo paciência e perseverança, e que se dedique aos exercícios, né, até tornar-se um mestre na leitura mental, quando não temerá qualquer público, sendo capaz de dar uma demonstração que constitua um grande mérito para você e para os seus instrutores, né? Lembre-se que as proezas e experiências apresentadas devem ser praticadas por você particularmente com o auxílio de um amigável transmissor, antes de reproduzi-las em público. No caso de proeza, nas quais os espectadores participam da experiência, como encontrar um alfinete de gravata num dos presentes, você poderá praticar com uma audiência imaginária também, consistindo de cadeiras, etc., até se familiarizar com os detalhes da técnica, tá bom? Ok, gente?